Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a mais essa aula e sempre agradeço a vocês por todo o apoio, por tantos elogios que vocês me mandam e fico muito feliz com isso. E eu acabo não respondendo os elogios porque são tantos e eu já tenho tão pouco tempo aqui para fazer os vídeos, né? Então eu agradeço vocês pelos vídeos e fico muito feliz. Hoje nós vamos analisar as fotos dos que mandaram para a aula prática. Vieram acho que 84 fotografias e eu peguei da meia-noite do dia 10 até 6 horas da manhã do dia 12. Eu peguei todas as fotos que estavam postadas nesse horário, do dia 10 ao dia 12, até 6 horas da manhã, que foi a chance que eu dei. E eu queria que vocês lembrassem que essa análise é só uma opinião minha e como eu não estava lá no local para ver, então às vezes pode ter algum impedimento que não apareça na fotografia e pode ser que existisse. Então não tem problema, é só uma opinião em cima da fotografia e para a gente tentar melhorar um pouquinho esse ângulo de captura da fotografia. Eu separei as fotografias por temas e não está em ordem alfabética também e não está na ordem de postagem, porque quando eu abaixei as fotografias elas saíram todas das ordens e acabou indo para a ordem alfabética. Vou começar com animais e a primeira vai ser a foto do Washington Luiz, que é essa fotografia aqui do telhado com um passarinho. É uma foto bastante simples, ela está bem enquadrada aqui porque aparece bem esse telhadinho ondulado aqui embaixo, aparece os fios e tem esse outro pedacinho aqui de concreto, não sei o que, de laje aqui que não precisaria aparecer, e o passarinho também está longe da fotografia. Se a gente olhar aqui, cruzar um X aqui nas diagonais da fotografia, esse passarinho vai estar bem próximo do centro da imagem, que é aquela coisa do nosso olho centralizar tudo e a gente levar na câmera também essa centralização. Essa parte do céu aqui ela sobra um pouco porque as nuvens não estão muito aparentes, mas tá uma foto boa, tá bem fotometrada, tudo. E se tivesse uma lente que chegasse mais próximo do passarinho seria melhor. Mesmo que pegasse a casa, esse telhado ondulado, aquela janela de baixo, assim, ficaria um pouco melhor aproveitado o enquadramento. Agora a próxima é do Bruno Silva. Essa também é um pássaro engaiolado, né? E eu não gosto muito, mas ele é um passarinho aqui, ele também tá no centro, tem todas essas grades e ela está um pouquinho acima da linha do horizonte no meio aqui, né? Mas está bastante simples, né? E esse tipo de fotografia, assim como é um passarinho e está fotografado de baixo, assim dentro de uma gaiola pendurado na parede, então fica numa posição muito difícil de fotografar, porque você fotografa da sua posição do chão olhando para cima. Vamos para a próxima aqui agora, é da Maria Letícia de Paiva Jacobini. A foto aqui está um pouco azulada por causa daquele problema do balanço do branco e o captador digital. O que está na sombra aqui está um pouco azulado e o que está no pôr do sol está a cor natural, assim, muito mais próximo do natural. E a foto aqui também, apesar dela ter enquadrado aqui direitinho, tal, né, o patinho aqui que está no centro aqui da imagem, um pouquinho para baixo do horizonte, tem esse bote aqui virado que ajuda a enquadrar um pouco. E tem essa cadeira aqui, esse banco de praça, né, que está cortado, e debaixo do banco tem esse pescoço do outro marreco aqui que não precisaria cortar. Você poderia ter aproveitado esse segundo marreco e mais talvez, né, esse ponto de fuga aqui dessa calçada aqui que ia junto aqui, né, na direção desse banco, né, e pegaria os dois patos aqui, né, na posição mesmo que eles estão aqui, mas virado a câmera um pouquinho mais para a direita. Também eu não posso falar muito porque eu não estava lá, né, de repente para a direita tinha outras coisas assim que atrapalhassem na composição, mas era uma das formas, e a outra é chegar mais próximo do pato ali com uma zoom. A foto também está um pouco super exposta, ela poderia ser um pouquinho mais subexposta, um meio ponto mais ou menos. A próxima foto aqui é do Cícero Ferreira. E aqui também é um pouco a foto que foi pega assim
próximo da altura, um pombo é difícil de pegar porque ele voa rápido, mas você poderia ter abaixado um pouquinho mais você e ter pego essa calçada, assim, visto para onde ia essa calçada. Nessa forma que ele tá, você deixou o pombo enquadrado aqui na imagem, mas essa calçada aqui do lado, ele corta um pouco a fotografia nessa diagonal, e aqui ainda sobra esse pedaço de parede aqui, que não precisaria. Ela está bem fotometrada e a fotometragem é próximo disso aqui, a fotometragem correta. Essa outra é do Rosenberg Oliveira. Essa também ficou bonita, é uma foto que está bem fotometrada, e como eles estão em cima de uma armação de um telhado ali, de uma tesoura de telhado de Eternite, e ficou bastante bonito, assim, a luz está bonita também, está bem fotometrado, e sobra um pouco essa parte aqui de baixo, e eu não sei quanto era a zoom também que ele poderia pegar, e aí depende também, né? Isso é só uma opinião minha, mas poderia ter sido na horizontal essa foto e pegando mais só os dois passarinhos, mas também depende o quanto tinha de zoom. Essa foto ficou bem bonita também, e eu poderia ter esperado um pouco mais, não sei se daria tempo ou não, de esse passarinho aqui da esquerda ter tirado um pouco o rosto de trás desse ferrinho aqui, e a fotografia precisa de um pouco de paciência, assim, e se puder, várias fotografias que dê para escolher depois. O foco tá bem bonito e tudo, tá bem enfocado e tá bem bonita essa foto. A próxima aqui é do Aureliano Souza. Essa foto do papagaio ficou bonita, ela tá um pouco super exposta, mas o enquadramento que você fez nela ficou bem bonita. Ela tá um pouquinho tremida, mas às vezes, né, como você usou uma velocidade baixa, você poderia ter aumentado um pouquinho mais a velocidade para deixá-la um pouquinho subexposta, mas como é animal, ave, ele se mexe muito, então é difícil de prever, e às vezes a gente só tem uma chance mesmo. E essa foto ficou bonitinha ali, e dá para corrigir essas laterais aqui com a vinheta no Adobe Bridge, que é mais fácil de fazer. Também ficou bonita essa foto, o enquadramento ficou bonito, essas penas aqui, essas linhas da pena aqui também levam assim para esse olhar do papagaio e tudo, e ficou boa. A próxima é do Marcelo Evandro Santos, também é esse pica-pau aqui, e ele dá pra ver aqui, né, que como é natureza e passarinho, às vezes a chance é muito pequena ali, é uma chance só, né? Então, no enquadramento, essa foto, ele ficou com essa parte aqui, com esse espaço negativo grande nas costas dele, e essa parte da frente aqui, que seria a parte positiva, ficou pequena. A foto, eu não sei se balançou um pouquinho ali, ou ele não deu o foco precisamente em cima do pássaro. Mas tá boa de qualquer jeito, assim, tá um pouquinho fora de foco ou um pouquinho tremida, e o enquadramento que você poderia ter colocado a câmera um pouquinho mais para a esquerda ali. Se o zoom pudesse chegar um pouco mais próximo ainda seria melhor, mas mesmo assim tá boa. Ela tá bem fotometrada, nesse caso, como é na contraluz o passarinho aqui, ele poderia ficar um pouquinho super exposto, que daí o passarinho ficaria direitinho, aqui daria para ver melhor ele, e o fundo clarearia um pouco mais. Isso também dá para colocar a vinheta depois no Adobe Bridge, que ajuda a enquadrar a fotografia, que isso a gente vai ver ainda. A próxima foto aqui é do Thiago Farias. Essa foto ficou bonita aqui porque tem um monte de pombo levantando o voo na hora, e eles ficaram com a asa aberta, a maioria deles, e ficou bastante bonita, assim. O enquadramento que poderia ficar um pouco melhor, mas como é essa ação instantânea ali, então pega a gente de susto, às vezes não dá certo, mas acaba que na hora que treinar um pouco mais assim, você consegue fazer com que pegue melhor esse enquadramento. Ficou bem bonito aqui porque o foco ficou nos pombos aqui, tá certinho em cima dos pombos, ele desfoca um pouquinho aquele fundo ali, o que confunde um pouco, um pouco focado lá no fundo,
ele confunde um pouquinho com o desenho dos pombos. Se você tivesse usado o diafragma um pouquinho mais aberto, desfocava um pouco mais lá. Mas é aquela coisa do animal ali, pensar tudo instantaneamente é bastante complicado. Então dá pra ir relevando essas coisas assim em todas essas fotos. Mas a foto ficou bem bonita porque ela ficou bem focada em cima dos pombos aqui. A próxima foto aqui é do Vinícius Francisco. E são as carpas no lago aqui, num laguinho. E elas também aqui, elas estão nessa passagem aqui de um lado para outro, nesse laguinho. E tá uma foto bonita, tá bem fotometrada, tá bem em foco. Poderia chegar um pouquinho mais para frente com a zoom aqui e ter feito um corte mais próximo aqui do bico dessa carpa aqui que está na passagem aqui, pegar um pouco desse lado aqui do laguinho e cortar na traseira desses outros peixes que estão aqui, que fariam uma composição um pouco melhor. Mas a foto está bonita, ela só precisaria estar um pouco mais próximo e tem que prestar atenção nesse centralizar a imagem. Quando a gente está começando a fotografar, por causa desse nosso vício do olho, que é sempre olhar para o centro do que a gente está olhando, da cena que a gente está olhando, então a gente leva a câmera a olhar desse jeito mesmo. E a gente tem que treinar a movimentar a câmera para poder enquadrar melhor a fotografia. Nessa também, se a gente cruzar uma linha aqui nas diagonais, esse peixe principal está bem no centro da imagem. E ela tá bem tirada e tudo, assim, a foto tá bem focada, tá bem fotometrada. Essa outra aqui é da Cláudia Portetti e também é das carpas. E aqui a carpa, ele tá, deixa eu ver aqui direito se ele tá focalizado, por causa do tamanho da imagem também, porque como põe no Facebook, o Facebook já diminui um pouco essa imagem também, então ela acaba perdendo um pouco de qualidade. E como está debaixo da água, ainda tem a impureza da água que ajuda a desfocar um pouquinho. Mas ela está bem feita ali também. Esse peixe aqui, que é o destaque principal, ele está bem fotometrado e tudo. E o que atrapalha nessa imagem é esse galho que entrou aqui na frente, e esse galho está iluminado pelo sol, mas você fotometrou direitinho aqui porque o peixe, que era o ponto importante, está fotometrado, e esse galho está muito claro aqui. E ele está na luz, né? Então ficou bastante claro, e esse galho chama bastante atenção para esse lado da fotografia. E ele não precisaria estar na imagem, assim, talvez, eu não sei quanto tinha de zoom na câmera, um pouquinho mais de zoom nesses 3, 4 peixes aqui do centro, e tirado esses galhos aqui de dentro da imagem, porque como ele está muito claro aqui, ele chama muito a atenção. Aquele meu ponto que eu coloco sempre assim, do impacto visual, um pouco é isso daí. Esse claro, se eu vejo bastante longe essa fotografia, se eu pegar e colocar ela distante de mim, esse primeiro impacto visual vai para essa parte clara da fotografia, que é a primeira coisa que me chama a atenção. Mas não é esse ponto da fotografia que é o principal, e sim aquela carpa ali. Então, nessa você poderia ou ter tirado a foto aqui nessa posição retrato, vindo um pouquinho mais para a esquerda aqui para tirar esse claro da imagem, e pego só esses peixes aqui. A foto está bem tirada também, assim, está bem fotometrada, e a fotometragem está correta em cima do peixe. Essa próxima aqui é da Kelis Freitas, e é o gatinhão aqui bonitinho, e está bem tirado, ele está bem dormindo ali no cantinho. Ele está um retrato bastante bonito do gato, aqui está bem fotometrado, e como é digital, essa parte clara do pelo dele aqui acaba estourando um pouquinho, mesmo que o rosto esteja bem fotometrado. Então nesse caso ele poderia ficar um pouquinho mais escuro, assim, 1/3 de ponto mais escuro, no máximo meio ponto, que apareceria mais detalhes no pelo. Mas está perfeito aqui, o gatinho está bem focalizado aqui no rosto dele, está bem nítido, está bem fotometrado e está bem enquadrado ele. Aqui o outro gatinho aqui, que é do Luciano Anísio, também um gatinho bem bonitinho, e tá um retrato bem feitinho dele.
Nesse caso aqui, o que você poderia ter feito era ter tirado um pouquinho desse galho aqui desse lado direito e posto a câmera um pouquinho mais para a esquerda e um pouquinho mais para baixo, assim, sem cortar aquela orelha da esquerda dele aqui, que tava boa. Essa foto também tá boa, ela tá bem fotometrada, tá bem em foco e o gatinho tá com uma cara bem curiosa, assim, tá bem bonitinho. O gatinho também é muito bonitinho, e a foto tá boa, é só esse enquadramento que poderia vir um pouquinho mais para a esquerda e um pouquinho mais para baixo só. Mais nada, o resto tá perfeito. Essa aqui também é da Simone Cuninari. Essa também ficou bem bonita aqui, porque tem essa entrada de luz aqui na lateral aqui direita, tem uma invasão do sol aqui dando um leve flare aqui, e tem esses dois gatinhos, sendo que esse aqui da esquerda, além dele estar olhando aqui para a câmera, ele está dando uma miada e está de boca aberta. O que você poderia ter tentado era ter, eu não sei quanto tinha de zoom na sua câmera, mas ter pego uma foto assim só dos dois gatinhos aqui. Como eles estão olhando para você, eles iam continuar curiosos com você aqui. Então você poderia ter pego uma contraluz bem bonita mesmo aqui deles. Você está na posição certa, porque você tirou a fotografia na sombra, e é isso que tem que fazer mesmo. Você tem que a câmera fotográfica, a lente, tem que ficar na sombra, assim, de preferência na sombra, ou usar um parasol assim para que faça sombra em cima da lente, porque as cores ficam mais bonitas e fica sem essa entrada de luz. Nesse seu caso, essa entrada de luz aqui deu um realce a mais e a foto ficou bem enquadrada e tudo. A foto ficou bonita, tá bem fotometrada e tá bem em foco assim, em cima do gato. A próxima foto aqui é da Tati Borges Schindler. E é um macaco aqui, a macaca e o filhinho. E nesse caso aqui a foto tá bem fotometrada, tá bem em foco, tá bem certinha toda essa parte aqui técnica dela. O que você poderia ter feito é abaixado aqui ou tirado a foto na posição retrato e ter pego os pés do bicho aqui, dos dois macacos, e o rabo também, se tivesse aqui meio caído para baixo. É importante que você pegue o bicho inteiro ou uma pessoa assim, de preferência ou inteira, ou você faz um retrato aqui assim. Se fosse só a mãe e o filho aqui, você poderia ter pego só os dois rostos aqui na fotografia, que daria um enquadramento um pouquinho melhor. Nesse caso aqui do enquadramento também, nessa parte da esquerda da fotografia aqui, tem essa parte negativa da imagem que também está grande, que dá para ver o macaquinho parece que está olhando para você e a mãe parece que tá olhando para a direita ali. Então nisso você poderia ter aproveitado esse olhar para você, porque quando eu olho para a mãe, ela olha para a direita e meu olho vai para a direita, e acaba que sobra bastante dessa parte da esquerda. Então as próximas vezes, assim, quando você for fotografar animais, tente fazer na posição retrato também, e pegando o animal inteiro, assim, de preferência, ou então fazendo um retrato mesmo, assim, cortando aqui na altura do peito e só o rosto dele. A foto ficou bem bonita, eles estão numa posição assim bem nobre e tudo, assim, então bem bonitos os dois, bem fotometrado e bem focalizado também. Tem que treinar um pouquinho mais esse enquadramento só. Agora eu vou entrar nesse outro tema, que foi só alguns detalhes que vieram, assim, ou coisas do meio macro, assim, e alguns detalhes que vieram nas fotografias. Então eu vou começar com esse aqui, que é Janine Melo e Felipe, que é a mão aqui com a torneira aqui jogando água. Você usou a velocidade baixa, que deu esse movimento na água, ficou legal porque a mão dela aqui ficou paradinha, o cenário lá atrás também ficou parado, então não balançou a câmera. O que você poderia ter feito aqui era ter cortado mais aqui essas partes aqui da janela e da paisagem atrás ali, e ter focado mais aqui próximo da mão aqui. Talvez também colocar a câmera na posição retrato para pegar essa cachoeira aqui da torneira, assim, fazer como se fosse uma cachoeira mesmo, assim. Aqui a foto está bem fotometrada, está bem focada e tudo. Só na composição que precisa mudar um pouquinho o corte aqui,
porque mesmo dessa forma aqui, ele não dá para eu adivinhar onde é, que é uma cozinha, lógico, mas mesmo que eu corte aqui bem próximo da torneira, eu também vou saber que é uma cozinha. Então, nesse caso, ele não dá para eu distinguir em que lugar é, que cidade é, ou se é algum órgão ou não, né? Então, poderia ter chegado um pouco mais próximo aqui e ter feito a mesma coisa assim. A foto ficou bem bacana, a ideia ficou bem bacana também. A próxima foto aqui é do Thiago Tavares. Do Thiago também, ele fez uma foto macro aqui de parece ser um cano, um cabo, alguma coisa assim, e cerrado aqui, né, um bico de alguma coisa cerrada. Também está bem em foco, está bem fotometrado, e tem, como é uma coisa circular, ele tem esses dois lados aqui que acabam sobrando um pouquinho. Então, nesse caso também aqui, você poderia ter usado assim, esse jogo, assim, esse círculo e esses retângulos, ter colocado ou mais para a direita ou mais para a esquerda, para ter pego mais esse retângulo claro e cortar num dos lados aqui, para que esse círculo aqui não fique exatamente no centro, que ele tenha um pouco mais de lateral aqui, assim, que faria um retângulo aqui que daria um equilíbrio na imagem. É só um pouco na composição, e aqui também poderia ter usado na posição retrato e ter pego essa parte mais cinza escuro, tentando equilibrar essa composição com esse círculo aqui. Ela também está boa, está bem focalizada e está bem fotometrada. Essa próxima foto aqui é do Wellington Hipólito. E aqui também ficou bonita essa fotografia, aqui ficou uma macro. Você deu o foco aqui na placa da motinho aqui, e tem uma luzinha azul em volta aqui, que eu não sei se é uma luz LED ou o que é, ou algum tipo de luz que ficou azul no fundo. A placa aqui dá pra ver que o branco tá branquinho, o vermelho tá branquinho, e isso leva a crer que era a luz em volta que estava um pouco azul. Talvez isso pelo Adobe Bridge dá para corrigir essa cor. Essa foto está um pouco cortada, né, porque ela está quadrada, e essa parte do pneu traseiro aqui você poderia ter deixado um pouco mais de espaço aqui para ter um pouco mais de base na fotografia. E ela ficou uma fotografia boa assim, ela mostra a moto aqui e mostra bem a marca do modelo aqui, né? E ficou em foco, ficou bem fotometrado e tá boa também. Vou passar para o tema paisagem, para as fotos que vieram de paisagem, e monumentos, e casas, e coisas assim, alguns detalhes assim de casas ou de espelhos. Eu vou começar aqui com o Andrei Miranda. É uma foto aqui de uma escultura aqui de uma santa, né, em cima de uma árvore, eu acho, e com uma pessoa andando aqui embaixo. Essa foto aqui também, ela tá, esse prédio que tem atrás dela, ele está bem em cima dela. Nesse caso aqui você poderia ter andado um pouquinho mais para a direita e ter pego assim o prédio separado da santa, que deixar que a santa ficasse com o fundo preto do céu, talvez essa luzinha aqui que está apontando ia ficar entre os dois, e ter pego essa fachada aqui do prédio, pegando essa parte direita da fotografia, e a santa em destaque assim com esse fundo escuro do céu. Nesse caso aqui, como ele entrou na frente do prédio, a estátua acaba cobrindo o prédio, e aí acaba que esse outro ponto de referência que seria esse prédio aqui, essa igreja, não sei o que é, ele está escondido atrás da santa. Essa foto parece que está um pouquinho caída assim para a esquerda, mas isso é bem pouquinho, dá para corrigir no Adobe Bridge. Mas a foto também está boa, ela está bem fotometrada, a santa aqui poderia ter ficado um meio ponto um pouquinho mais escuro, mas está bem fotometrado e está bem focado também. A outra é da Helenice Nakamura. Também é uma escultura, um dedo indicador apontando para o céu. Nesse caso aqui também, você poderia ter vindo um pouco mais para a esquerda talvez, e se abaixado um pouquinho mais assim, para pegar assim junto da base do braço esse contorno da cidade, e essa mão aqui no fundo do céu aqui com as nuvens, e você vindo um pouquinho mais para a esquerda para pegar talvez o ponto de fuga dessa rua, se tivesse, né?
e com isso um pouquinho mais baixo esse horizonte aqui, e essa mão assim com o céu de fundo, a mão inteira ficaria com as nuvens do céu de fundo, e apontaria, como você pegaria a foto um pouquinho mais de baixo, daria essa impressão assim de um dedo gigante mesmo apontando para o céu, e embaixo dele assim todo esse contorno da cidade. A foto aqui também está bem fotometrada, está bem focada, e só precisa um pouquinho de melhoria assim, no enquadramento, assim, em olhar mais para esse fundo que existe na fotografia e em que você poderia compor melhor com esses elementos. Mas a foto também ficou bem bonita, assim, está bem focalizada e está bem fotometrado. A próxima foto aqui é do Marcelo Fernandes. Também é uma foto de uma fonte, também está bem feitinho, está bem fotometrado, bem focalizado. O golfinho aqui está na posição certa e tudo. A foto ficou bonita, está bem certinho. E de repente, se ficasse um pouquinho mais para a direita, que não pegasse esse prédio que tem aqui na direita, e voltasse um pouquinho o zoom assim para ter um pouco mais de área aqui de imagem, que talvez acabasse deixando só de costas esse golfinho. Então difícil de falar aqui. Então tá boa essa foto aqui, tá bem focalizada, bem fotometrada. E a ideia também foi boa de dar essa água correndo aqui, né, em movimento. A próxima aqui é do Zé Carvalho. Essa também aqui, ó, é um farol, tá na praia e tem esse sol aqui. Se você olhar aqui, ó, essa parte da areia, tem bastante areia aqui, porque essa areia não precisa ter muito, bastava só uma faixinha pequena de areia, só para dizer que é uma areia, né, para a gente saber que é uma areia. E você poderia ter apontado a câmera nessa mesma posição retrato, um pouquinho mais para cima, ali girado um pouquinho mais, para que pegasse mais esse sol aqui. Dá para ver que o sol faz esse raio aqui com quase um hexágono aqui, com 6 pontas de luz. Isso é por causa do diafragma, que tem 6 lâminas ali em alguns casos. Então ele dá esse flarezinho aqui para dentro quando tem essas lâminas assim de 6, 4 e vários números ali, né? Mas nesse caso de 6, e aparece aqui vários flarezinhos em volta, e esses flarezinhos aqui você poderia ter usado assim como elemento de composição também, porque fica bonito isso e dá uma cor diferente, ele chama a atenção ali, e um pouquinho menos de areia aqui ficava um pouquinho melhor. A fotometragem está correta e está em foco, assim, a foto está bem bonita também, só poderia ter girado um pouquinho mais para cima para ter pego mais o sol e mais esse flare junto. Essa outra aqui é do Ciro Silva. Essa aqui também é uma escultura aqui numa praça, e aqui também você acabou cortando os leões aqui, né, que é a parte da escultura, e como é uma fonte ali e a água reflete bastante luz, então essa fonte aqui estourou, e acaba que essa água aqui fica muito branca, e aqui já não tem mais conserto nem no programa ali para melhorar isso. Nesse caso aqui, nessa foto, você poderia ter girado um pouquinho mais aqui, talvez ido 90 graus aqui para o lado, talvez, não tanto assim, mas ter pego mais o perfil do leão aqui com o perfil da leoa aqui no fundo, ou encaixando aqui, o leão está na parte de cima, a leoa na parte de baixo. Poderia ter usado na posição retrato e encaixado melhor assim. Eu não gosto de que cortem essas coisas assim, né? Mas a foto de escultura já é a foto da arte de outra pessoa, né? E se a gente não colocar nenhum elemento a mais, acaba sendo uma reprodução dessa arte. Então você poderia ter girado um pouquinho mais ali e de repente pego num outro horário que desse para usar uma velocidade um pouquinho mais baixa para dar um movimento nessa água aqui. Mas também é difícil falar, né? Ela está bem fotometrada aqui, os dois leões, tudo está bem fotometrado e está bem focalizado também. Só precisa estudar mais a composição da imagem e percorrer em volta aqui dos elementos ali, para ver se não tem um ponto melhor assim de visão. A próxima aqui é do Jaime Augusto. Aqui também é um prédio, são várias janelas parecidas aqui que fazem essas linhas aqui para diagonal. E aqui embaixo tem essa lâmpada de rua aqui que quebra um pouco esse elemento.
Nessa foto também ela ficou um pouco caída aqui para a esquerda, né? E isso atrapalha um pouquinho, mas isso não impede que dê para arrumar, fazer um corte ali no Adobe Bridge, né? E talvez cortar um pouquinho mais dessa foto aqui, ó, e deixar só essas janelas e essa luminária aqui, para quebrar um pouco essa forma geométrica, essas linhas assim, essa sequência de linhas geométricas e homogêneas. E com esse abajur embaixo aqui num dos cantos quebraria essa visão assim. Foi exatamente isso que você quis fazer, né? Mas você poderia ter ou pego o azul um pouquinho mais próximo ali, que não precisava aparecer esse final do telhado aqui, nem essas laterais aqui, e endireitar esse horizonte aqui das paredes ali certinho, e ter pego só essa linha. Talvez se você abaixasse um pouquinho mais a câmera e ter pego com essa luminária um pouquinho mais para cima das paredes, e ter pego o primeiro e o segundo andar ali e fazer um corte no meio ali assim certinho, ficaria um pouco mais bonita. Mas a foto também está bem fotometrada, está bem focalizada, só a composição que está um pouquinho assim deslocado só. É só chegar um pouquinho mais próximo que fica bem mais bacana daí. A próxima aqui é do Sérgio Avelar. Parece ser uma foto feita de dentro de carro e do espelhinho do carro ainda também, né? Porque tem essa vinhetona aqui preta, que parece que é a forma do espelhinho, a lateral do carro aqui e as paredes aqui do prédio. Nesse caso aqui seria melhor você ter pego aqui o espelhinho inteiro e ter endireitado um pouco esse horizonte da fotografia, porque com esse horizonte caído, acaba que tudo me leva a cair ali para esse lado. Mas a foto também está certinha, ela está bem fotometrada e está bem focalizada. Só na composição precisa melhorar um pouquinho também. A próxima aqui é da Elza Barbosa. A foto ficou bonita também, é um salão grande aqui com um corredor aqui, não sei se é um corredor de mármore polido aqui que dá o reflexo. E tem esse vaso aqui num dos cantos que ajuda a equilibrar essa imagem. O que acaba estragando aqui é esse fio pendurado aqui de luz aqui, né? Mas não dá pra fazer muita coisa, né? E deixa assim mesmo, né? Isso dá pra tirar no Photoshop ali. Mas ficou uma foto bem bonita, ela tá bem focalizada, bem fotometrada, e o enquadramento assim que poderia ter cortado mais próximo aqui, mais rente aqui na horizontal também, e ter pego esse vaso aqui nos lados. Então na horizontal, quem sabe assim, se você abaixasse um pouquinho mais, chegasse um pouquinho mais próximo desses elementos ali, quem sabe pudesse cortar esses fios fora ali, o reflexo e o original ali, cortar fora da imagem assim, só de ter deixado ela na horizontal, mas também não sei, né? Mas de qualquer forma ficou uma foto bonita aqui, ela só sobra um pouco embaixo e um pouquinho em cima, e esse fiozinho que atrapalha um pouco. A próxima aqui é do Fabiano Leal. Essa aqui também tá uma foto da rua aqui, né? O prédio aqui do shopping ali, o Shopping Light. E ela também assim é uma foto de um prédio, e ela mostra só o prédio aqui com um céu que está um pouco bonito aqui e as nuvens. O que você poderia ter feito aqui é ter tirado um pouco esse lado da direita aqui, porque ele não tem muito sentido, porque ele já está meio cortado. Você poderia ter pego aqui do começo dessa fachada aqui da esquina aqui, para esse lado esquerdo, com que pegasse esse ponto de fuga aqui da outra rua, que daria num outro prédio aqui de frente. Quem sabe ficaria um pouquinho melhor. Você teria que ter andado uns 5 passos aqui para a direita, na calçada mesmo, e ter pego um pouquinho mais, para ter esse ponto de fuga, e para ter essa zebra aqui da rua aqui também como um elemento que leva a minha visão ali para aquele lado também, porque já teria aqui pela lateral do prédio. E também ficou uma foto, tá bem fotometrada e tá bem focalizada também. A próxima é do Ventura Fukuyoshi, que é uma foto que foi tratada no Photoshop, né? Ela tá em preto e branco com as folhas verdes, e tá uma foto típica japonesa assim mesmo, porque se não tivesse essas árvores verdes aqui, a foto estaria bem típica japonesa. Parece que é um dia de chuva, um dia frio, porque não tem ninguém na rua nem nada. E também ficou uma foto bonita assim, ela tá bem fotometrada, tá bem focalizada.
E ficou bonito com esse verdinho aqui em cima do preto e branco também. A próxima foto é da Bernadette Mota. E também é um esquilinho aqui numa árvore. Também não sei se você tinha um pouco mais de zoom, assim, que pudesse chegar mais próximo e ter pego, assim, pudesse enquadrar um pouco melhor. Também aqui tem esse problema aqui de deixar o ponto principal, o elemento principal da fotografia no centro da imagem aqui, que é onde está o esquilo. E como ele está um pouco distante assim, às vezes ele acaba ficando escondido. Essa parte aqui que tem aqui na esquerda, no outro lado da árvore, acaba sobrando um pouco aqui também, porque ele não precisa, acaba que corta a fotografia em dois pedaços, e esse pedaço aqui fica desperdiçado daí. Mas a foto também está bem fotometrada e está bem focalizada. A próxima foto é do Jean e Vivi. É uma foto mais de curiosidade, porque está escrito em português a Rua do, e aí está escrito em japonês aqui, eu acho, que não dá para ver direito. Então, nesse caso aqui, como você já cortou a base da fotografia e mostra essa rua aqui bem arborizada e tudo, e mostra essa placa, você poderia ter chegado um pouquinho mais próximo aqui, ter cortado bem rente da placa aqui, e ter pego um pouquinho mais próximo, assim, para dar um destaque maior na placa, porque olhando de longe, eu quase não vejo essa placa aqui. E só quando eu olho, começo a percorrer na fotografia, que eu vejo que tem uma placa aqui com duas línguas diferentes nela. Então, se desse esse cortinho um pouco melhor aqui, assim, ficaria bem mais bacana. Tá bem fotometrado e bem focalizado também. Próximo aqui é do Michel Nadais. São esses cadeados aqui no portão, que ele explicou porque que era isso na Itália, né? E essa foto aqui também, ó. Nessa parte aqui da esquerda, como já ficou um pouco escuro, essa escultura aqui do portão, não sei o que é isso, acabou ficando bastante escura e não dá pra ver muito. Nessa foto, como ele tá um pouco na contraluz, então essa parte aqui que está na contraluz ele fica escuro. E poderia ter ficado um meio ponto mais super exposto, que ficaria um pouquinho mais claro, mas acabaria estourando o céu também. A foto tá bonita, ela tá bem fotometrada e tudo, não tem muito o que falar assim, tinha que deixar só um pouquinho o horizonte, um pouquinho mais correto ali, mais reto, mas a foto tá boa, assim, ficou bonita, e os cadeados estão num canto da imagem, que dá pra ver a cidade aqui no fundo e tudo. E tá bacana também, assim, tá bem focalizado e bem fotometrado. Poderia ficar um pouquinho mais claro, mas não faz muita diferença não. Essa é do Bernardo Moreira. Essa também foi uma foto aqui que tirou de dentro do carro e do espelhinho. Nessa tem que ver que tipo de zoom você estava usando na sua câmera, se tinha zoom ou não. Mas você poderia ter, mesmo de dentro do carro e com o carro em movimento, você poderia ter colocado esse zoom aqui, pegando só o espelhinho aqui, se pudesse vir um pouquinho mais para o lado para não pegar esse volante cortando o espelhinho, e ter pego só esse mato e o espelhinho, e o foco na paisagem aqui do espelho, como você fez, que tá certinho aqui. E também a foto tá bem fotometrada aqui nesse caso, porque tinha sombra aqui, claro aqui, né? E tá bem feitinho e tudo, e tá bem focalizado, o foco você pôs no lugar certo e tudo. Mas poderia ter pego só esse detalhe aqui do espelho, que ficaria, acho que melhor. Não precisa, toda essa parte aqui do carro não precisa estar na fotografia, porque nesse espelhinho a gente já sabe que está dentro de um carro. E ficaria um pouco melhor enquadrado, porque se passar a diagonal aqui, você vai ver que o espelho fica bem no centro da imagem. A próxima aqui é do Enivaldo Fonseca. Essa foto também é uma foto de grafismo, assim, um quase abstrato ali, com as cores bem fortes, e ficou bonito também. Ele ficou bem fotometrado, bem enquadrado e bem focalizado também. E essas cores fortes assim acabam chamando a atenção. Então essa foto ela tem um impacto visual bastante forte, porque tem bastante cor, e se você vê uma foto dessa aqui grande de longe, ela chama a atenção por causa dessas cores, e das formas dela também. Esse contraste entre azul, laranja e amarelo acaba dando chamando mais a atenção, tendo esse impacto visual.
se tivesse um elemento vivo aqui, de repente um pombo parado aqui assim na ponta de uma dessas telhas, ficaria um elemento muito diferente que quebraria toda essa regularidade dessas formas. A foto também ficou bem bacana, bem fotometrada, bem focalizado e bem cortado também, bem enquadrado.